Bom, pessoal, aqui nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo. Agora eu vou iniciar aqui mexendo na parte da cabecinha da nossa ovelha. Os bracinhos nós vamos fazer um pouquinho mais para frente, porque eu preciso primeiro deixar a cabecinha ressecando. Aqui eu já fiz os detalhes dela, ela já tá bem mais sequinha. Aqui já está num ponto bacana para a gente poder pegar. Por isso que nós fizemos ela lá no início primeiro. Porque aqui ela já vai estar bem mais ressecada, facilitando o nosso manuseio, tá bom? Ali eu já fiz vários rolinhos dos caracóis da parte que vai tampar a cabeça. E eu não gravei esse pedaço, porque vocês já sabem como é que é. E aí eu fiz para agilizar mesmo o nosso vídeo. Aqui eu vou pegar um pedaço da mesma massa, que é essa massa que eu fiz para cobertura. E vou abrir ela pra gente poder cobrir essa parte da cabeça, tá bom? Eu gosto de cobrir igual nós fizemos com a bola do corpo. Nós cobrimos a bola inteira. Mas aqui eu vou cobrir só a parte de trás, que é a parte da cabecinha. Não precisava cobrir ela por toda, porque a parte da frente é do rostinho, né? Então não tinha necessidade de eu cobrir de branco por baixo. Eu fiz a cobertura da parte do rostinho. E agora nós vamos fazer a cobertura da parte de trás, tampando justamente a parte do isopor e dando esse acabamento, porque os caracóis vão vir por cima, porém eu gosto de deixar bem acabadinho nesse caso, mesmo que eles vão tampar bem, mas é bom a gente fazer essa cobertura para não ficar vazado, não correr o risco de vazar, e também porque facilita a nossa montagem, tá bom? O biscuit no biscuit vai colar muito melhor do que o biscuit na bola de isopor direto. Não precisa ficar bonito, aqui é mesmo para poder dar um fundo e também facilitar a nossa colagem. Eu não passei muito aqui para frente, porque eu queria deixar o detalhe justamente, onde eu vou fazer o acabamento aqui da franjinha aqui da ovelha. Então, pode perceber que eu fiz um pouquinho para trás, tá bom? E como eu vou unir bem esses caracóis, não tinha necessidade de colocar ele mais para frente, até mesmo para não ficar vazado no fundo. Eu quero deixar esse detalhe aí que vai dar nessas voltinhas e não correr risco de me atrapalhar no acabamento. Aí na frente eu passei um pincel de água para poder colar, porque os caracóis ainda estão úmidos. Acabei de fazer eles, não estão secos. E eu passei só água, como eu falei com vocês. Nesse caso aqui não precisa da cola, porque a massa branca já está bem umidazinha, não tinha necessidade de passar cola. E aqui eu vou modelando conforme eu quero fazer a parte da frente, conforme eu quero fazer os detalhes, o acabamento. E vou ajustando e ajeitando bem da forma como eu quero que fique. Pra vocês verem que eu fiz uma quantidade de caracóis aqui, mas eu vou precisar fazer mais para poder dar o acabamento. Eu fiz somente para poder dar início mesmo nessa parte inicial de fechamento aqui da frente. Então ela vai ficar basicamente assim, e aí eu vou dar aqui uma apertadinha, um detalhe, e vou fazer mais caracóis para poder colocar na cabecinha da nossa ovelha. Vamos continuar sovando bem a nossa massa, sempre sovando bem, para que ela não rache, não fique com amassadinhos, e sempre apertando bem também essa parte que a gente já colocou no lugar, para que ela não fique descolando e principalmente não fique com buraquinhos, para não ficar feio. Aqui eu acelerei bem essa parte do vídeo para não ficar cansativo, porque é a parte aí de confecção de caracóis e acabamento mesmo que vocês já sabem. E aqui eu já estou finalizando para colocar aqui na parte de baixo, até onde é possível colocar na questão de onde eu vou montar a ovelha. Então aqui eu vou pegar mais uma vez e vou olhar como que está ficando a localização para poder anexar bem essa cabeça aqui no corpinho e não ficar um relevo grande, não ficar com um acabamento estranho, tá bom? Então vai sempre olhando cada detalhe que faz diferença. Como eu já falei com você, é muito bom a gente ir sempre olhando, analisando como é que está ficando a peça, para que a gente acompanhe o processo de secagem, assim como a estruturação da peça. E sempre ficar atento a esses detalhes dessa parte de secagem. Aqui eu peguei um arame galvanizado e eu vou passar para estruturar aqui o corpinho, vou passar entre a bola do corpo e da cabeça. Então aqui eu peguei um que ultrapasse a altura do corpinho, para que ele pegue aí uma boa parte da cabeça para segurar bem
a nossa ovelhinha. Lembrando que eu não vou apenas fincar e colocar a cabeça, eu vou unir as partes depois, porque eu gosto sempre de dar acabamento na parte da cabeça com um corpinho, para evitar que em quedas, principalmente, ela possa vir a soltar. Então, além do ferro, nós vamos unir também essa parte aí da cabeça com o pescoço. Eu uso arame galvanizado, principalmente pelo fato de que ele não enferruja. É sempre bom a gente usar esse arame para não correr o risco de estragar a nossa peça, porque a massa está úmida e o arame, se não for galvanizado, tende a enferrujar, porque a massa vai passar toda a umidade para ele, tá bom? Aí aqui eu estou fazendo mais caracóis. Você já percebeu que caracol aqui é o que não falta, né? Todo o tempo a gente faz bastante. Aqui eu estou fazendo mais um para dar acabamento nessa parte de baixo da cabecinha, aonde literalmente eu vou colocar o ferro para poder firmar melhor no pescocinho e dar esse acabamento que a gente precisa. Isso daí você vai ver na hora que você for estruturar, você vai ver na hora que você for montar a necessidade de colocar. Porque quando eu coloquei, como o corpinho está oval, deu uma pequena diferença nessa parte do encaixe. Então a gente tem que fazer essa peludinha para poder fazer o papel do pescocinho dela, né? Ela não tem um pescoço separado, mas tem que dar a proporção adequada para a anatomia da cabeça e junção com o corpinho sem ficar nada grosseiro. Então por isso que eu fiz mais alguns caracóizinhos aqui para a gente poder fazer essa montagem de uma forma bem legal e bem delicada, de acordo com o que a nossa peça merece. Aqui eu vou continuar fazendo os rolinhos. É bem simples essa parte de estruturar, mas acaba que a gente tem que ter bastante atenção e carinho e paciência também para poder fazer, né? Uma peça bem trabalhada, mas que quando a gente vê o resultado final, a gente simplesmente se apaixona. Aqui então agora eu vou analisar como é que ficou, e agora ficou preenchendo os espaços exatos aqui do que eu precisava para poder tampar, encaixar a cabeça no corpo. Aí aqui eu vou fazer apenas mais um caracolzinho para poder fazer a junção que eu preciso ali e dar esse acabamento final. Lembrando sempre de ter paciência, carinho, porque a nossa peça está úmida. Então, como ela está ainda, por mais que tenha partes ressecadas que dá para manusear, ainda a parte branca ainda está totalmente úmida. Aqui eu finquei o arame na cabeça, porque principalmente na cabeça, para ver, para não ficar torto, certo? Então eu coloquei ele na cabeça e já furei. Como nós estamos fincando ele diretamente no isopor, dá uma certa resistênciazinha, mas é pouca, porque o arame é mais grosso, a gente consegue alinhar certinho. E agora aqui eu estou alinhando bem, a parte boa da frente está ressecada, é por isso que a gente pode pegar com mais precisão na frente e mais leveza na parte de trás para não estragar. Aí aqui eu marquei na cabeça, marquei o corpinho, para você ver como que o corpinho tá ficando lindo, né, gente? Eu fiquei apaixonada com essa ovelha. E enquanto isso, já quero pedir para você deixar o seu like aí, curtir esse vídeo, compartilhar ele também e ative as notificações para você receber os vídeos das próximas postagens que eu fizer aqui, e para que o YouTube entenda que é relevante e ajude o nosso canal a crescer também, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aí. Se você não viu a parte 1, está disponível na playlist acima, assim como essa daqui também e outros vídeos legais. Aqui eu passei cola branca extra PVA no arame para poder fincar. A gente nunca pode passar cola instantânea no isopor, porque a cola instantânea corrói o isopor, então tem que ser cola branca mesmo. E aí, além dessa cola branca, eu vou unir o pescocinho dela de forma que ela vai ficar bem firme. Então, eu passei ali um pouquinho de cola no ferro, no arame e também no pescocinho da nossa ovelha, que é por dentro, né, no buraquinho onde nós fizemos a parte onde eu finquei o arame para poder firmar ela, tá bom? Então, agora aqui é questão de ajeitar mesmo, mais ou menos, e vendo onde que vai ficar a melhor forma, e ajeitando. Se você quiser colocar o pescocinho mais de lado, como eu fiz na minha, você vai dar uma entortadinha,
Se você quiser colocar o pescocinho mais reto, vai cair a seu critério e da forma como você achar melhor. Ali para você ver que já gerou um pescocinho com aquelas partes que eu cobri embaixo da cabeça, que seria um acabamento aí da bola. E aqui elas estão bem umidazinhas. E aqui já deu para você ver que há uma junção ali da cabeça com o corpinho sem ficar nenhum buraco estranho. É sempre bom ir analisando esses detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença no nosso trabalho. Ainda quando a gente é iniciante e a gente cuida dos detalhes, o cliente se encanta. Porque por mais que o cliente às vezes não tenha os olhos críticos como a gente, eles tenham os olhos críticos de cliente mesmo, mas os nossos olhos de artesão, a gente tem que desenvolver cada vez mais. Então, sempre foque nos detalhes, mesmo que você seja iniciante, que você esteja fazendo apenas bolinhas aí, mas faça bolinhas o mais delicadas e detalhadas que você puder. Aqui, já reforcei, agora eu vou deixar ela secando aqui um pouquinho para poder dar continuidade aqui nos detalhes da nossa fofurinha. E neste caso aqui nós vamos fazer agora as patinhas da mão, as mãozinhas da nossa ovelha. Eu vou sovar a massa bem, novamente, essa massa do tom da pele da ovelha. Nós vamos aproveitar então para poder modelar os bracinhos dela. Aqui estou sovando bem a massa. E nós vamos começar fazendo um rolinho, tá bom? Primeiro faz aí uma bolinha, na verdade, sempre bolinha. E depois que você fizer a bolinha, você faz um rolinho. Você pode fazer ele na mesa ou na mão mesmo. E vai aqui ajeitando no formato que você quiser. Essa mãozinha e essa patinha são modelos mais simples. Não tem dedinhos, né? Só na mãozinha que eu fiz um dedinhozinho ali separadinho. Mas na patinha do pezinho ficou lisa, porque eu achei que assim ficou melhor. Principalmente por tratar-se de uma ovelha bebê. E eu quis ela num modelo mais fofinho mesmo. Aqui eu achatei um pouquinho a ponta, continuo alisando. A parte de baixo um pouquinho mais fina. E a parte de cima, um lado, né, um pouco mais fino e o outro lado um pouco mais grossinho. E aqui eu vou ajeitando e achatando ela aos poucos. Vou puxando aqui, dando pequenos beliscõezinhos com a mão nessa parte mais grossinha, que vai ser aqui a parte literalmente da mãozinha dela. Aí aqui você sempre define antes como vai ser a posição, para depois você conseguir modelar e já ir fazendo no formato. Aqui, mesmo sendo uma peça que eu decidi fazer de última hora, eu já tinha definido como que ela ia ficar. Eu já quis desde o início colocar a mãozinha dela para o alto para que ela pudesse segurar uma plaquinha com o nome da minha bebê. A plaquinha que eu acabei não fazendo em biscuit, fiz ela em EVA só para poder finalizar a peça mesmo, devido à questão da demanda e do tempo, porque a plaquinha precisaria de mais tempo para secar, para ela não envergar. Então eu decidi fazer em EVA mesmo só para tirar as fotos no bolo e depois eu acabei tirando ela e colocando outro detalhe na mãozinha da ovelha. Então aqui eu vou achatando a parte da mãozinha e coloco na mesa para que o bracinho fique retinho na parte de baixo. Porque como esse bracinho vai para o alto, ele tem que ficar retinho para ir de acordo aqui com a pelugem da ovelhinha, tá bom? Se fosse um bracinho de lado, a gente cortaria na lateral, mas como é um bracinho que tá para o alto, ele vai ficar melhor dessa forma, você pode ver ali que ele tá retinho. Aí aqui agora eu peguei para poder fazer o outro bracinho, a medida desse bracinho aqui foi de 22 gramas, ponto 3, que eu já tinha pesado antes, e deixado separado aqui, não passou no vídeo, mas foram 22,3 gramas, tá bom? E agora eu vou fazer a outra patinha do mesmo jeito que eu fiz a primeira, só que eu vou mudar apenas aqui o formato dela, tá bom? Lembrando que aqui a parte de baixo já tá seca, a parte da pelugem, por isso que eu já tô fazendo os bracinhos, que já é uma forma de não danificar ali a parte de baixo, né? Por isso que a gente não faz antes o bracinho, uma das coisas que a gente faz, pelo menos eu aqui no ateliê, eu utilizo sempre em fazer mais na parte final da estruturação da peça, porque ele tem um movimento que necessita da parte de baixo já estar seca, pra gente poder dar essa parte de cima, tá bom? Aqui eu fiz a mesma coisa e vou achatando a pontinha da mãozinha. Tente deixar sempre elas o mais iguais possíveis, né? O mais parecidas possíveis, ainda que um produto artesanal, mas a gente consegue aproximar um pouco, para que não dê diferença. Aqui para você ver que ficou do mesmo tamanhozinho, e eu vou achatar a parte de baixo para ver aqui a altura mesmo, que elas têm que ficar o mais próximas possíveis, né? Uma da outra.
Aí essa daqui, que é a mãozinha direita, ela vai ficar um pouquinho diferente. Aqui eu peguei um arame galvanizado, já medi ali mais ou menos o tamanho que vai ficar, para que eu possa colocar na ovelhinha. Eu sempre estruturo com arame para não correr o risco de soltar com tanta facilidade, e também principalmente essa daqui, que é a mãozinha que vai ficar para o alto. Então ela vai ficar esticadinha e ela precisa ser bem estruturada. Aqui eu peguei um boleador e passei no fundo do bracinho para dar para sentar melhor ali na hora que eu for colar esse bracinho, tá bom? Aqui essa mãozinha direita, eu tinha pensado em colocar ela pro alto também. Porém, eu acabei modificando a minha ideia e decidi colocar ela com a mãozinha na boca. Mas a intenção inicial era as duas ficar para o alto, por isso que eu fiz as duas iguais. Mas depois você vai ver no decorrer do vídeo que a mãozinha direita, que ela está dobradinha. Mas o formato de fazer é praticamente o mesmo, a gente só muda aqui na hora de colocá-la no lugar. Aqui, então, acabou que eu cortei o vídeo na gravação, acabou não saindo, mas o que eu fiz? Eu peguei o arame galvanizado e já coloquei na ovelha, e depois eu vim colocando os bracinhos. Essa aqui eu fiz o formato, como eu falei com vocês, dela com a mãozinha no rosto. Eu só dobrei a parte do bracinho, que ele tá do mesmo tamanho, do mesmo formato. Só dobrei, coloquei o arame e já uni aqui a ovelha, tá bom? Sempre coloque arame, mesmo quando o bracinho for ficar dobrado, grudadinho no corpinho. E é muito importante para evitar descolamento, e principalmente se em caso de queda, né? Por mais que a nossa peça não seja ideal ter queda, se acontecer não vai descolar. Aqui eu já passei o blushzinho na bochechinha dela antes de colar a mãozinha. Não passou, não pegou no vídeo, no dia acabou que não estava gravando e eu não percebi. Aí acabou cortando essa parte. Mas dá para vocês verem aí, você passa o blushzinho antes, porque você vai pôr a mãozinha por cima. Esse rostinho já tá seco, né? Então é tranquilo. E no caso aqui do arame, você finca o arame na parte seca para depois colocar a mãozinha. Você vem colocando a mãozinha girando para não danificar a sua mão, tá bom? E aqui vamos alisando com carinho, ajeitando da forma como a gente desejar, para ficar o mais bonitinho possível. E também eu vou unir aqui essa mãozinha, esse bracinho ao corpinho da ovelha. Como a parte branca já está seca, eu vou unir aqui agora com bastante carinho, bem essa lateralzinha aqui. Já passei cola por baixo, tanto no arame quanto no fundo do bracinho. E agora eu uni aqui, como você viu, com o pincel modelador, para que ela fique bem presa. Como ela já tá colada, eu dei um acabamento básico aqui ao redor dela, porque nós vamos fazer o acabamento com a pelugem ainda, tá bom? Então aqui eu vou passar um pouquinho de água para poder umedecer e ficar mais prático para poder unir esse bracinho ao corpinho, e também para ir alisando onde for necessário, tá bom? Aqui eu passei cola só na parte de baixo e também no arame, quando eu uni o bracinho ao corpinho, tá bom? Nas laterais a gente passa só água, porque senão a cola fica brilhando e atrapalha o acabamento da nossa peça. Aqui também eu dei uma achatadinha na mãozinha e coloquei basicamente como que ficaria aqui, tá? Estava testando como que ficaria o canudinho que eu vou colocar com o nome da minha bebê. Questão de visualização mesmo, você já vai deixando aí o formato que vai ficar, até mesmo para a peça secar. Geralmente eu faço ela segurando, né, as mãozinhas segurando. Só que aqui eu estava na dúvida se eu ia colocar uma plaquinha ou não. Então eu não quis dobrar a mãozinha, porque eu não sabia se eu ia fazer outra coisa, como foi, né, feito um pouquinho em cima da hora, eu não tinha feito esse plano certinho. Aí nesse momento aqui eu fiquei na dúvida se eu ia colocar a plaquinha, se eu ia fazer algum outro detalhe. Então eu não quis fechar a mãozinha para não atrapalhar a minha peça depois. Aqui eu dei só um leve movimentinho nela, como se ela estivesse segurando, mas ela não fecha a mãozinha inteira, como a gente faz geralmente para segurar a peça. Aqui no dia seguinte eu acabei não conseguindo gravar, o meu telefone ficou sem memória e eu precisei fazer para poder agilizar, mas não deu para gravar. No dia seguinte eu fiz alguns acabamentos aqui, porque a peça precisou de alguns ajustes, como a gente tem que ter, né, todo cuidado com a peça diariamente. No dia seguinte, eu precisei fazer alguns arremates aqui no geral. Umedeci bastante o pincel em cada caracol
e vinha arrematando os lugares que ele abriu um pouquinho. E aí no dia seguinte, após esse, né, que seria o segundo dia após essa parte que nós fizemos o bracinho, ainda ficou algumas frestinhas que abriu um pouco. E aí eu vim fazendo esse arremate em cada uma delas, com muita paciência, muito amor e carinho, porque esse tipo de coisa acontece. O biscuit tem esse comportamento, à medida que ele vai secando, ele vai abrindo mesmo, e quanto mais carinho e paciência a gente tiver, melhor. Por mais que dá trabalho, a gente tem que vir fazendo o que for necessário, cuidar da peça dia por dia. Aqui eu peguei pedacinhos bem pequenininhos de massa e vim passando com o pincel modelador e com o pincel umedecido de água, para poder deixá-la bem molinha. E o pincel modelador, esse com a ponta bem fininha, para poder fazer o detalhe, esse aí na verdade, né, para poder dar o acabamento, e o outro fininho para poder fazer o detalhe do caracol mesmo, e dando esse acabamento que é bem detalhado e importante. Como meu celular ficou sem memória, não deu para poder gravar essa parte onde eu fiz isso em todas elas, mas deu muito trabalho de fato. Mas sempre que você for fazendo essa colagem aqui, você vai umedecendo lado a lado e apertando bem o caracol para evitar que ele abra e deixe sua peça com esse aspecto aí, que dá muito trabalho para poder refazer, mas faz parte e acontece principalmente em peças grandes, né? E nesse caso aqui, como são pedacinhos coladinhos, é o tipo de coisa que acontece, e por isso que a gente tem que fazer para poder treinar, adaptar e também ter noção de quanto cobrar quando for necessário fazer determinada peça tão trabalhosa como essa para venda, tá bom? Aqui, depois que eu fiz esses arremates aí, já é no dia seguinte. Inclusive, eu tinha até colado o cabinho na mãozinha dela, acabei esquecendo de falar com vocês. Aqui já no terceiro dia após o dia que fizemos o bracinho. E ela já tá bem mais sequinha, já tá bem mais acabada. Eu estava confeccionando outra peça para vocês verem que enquanto eu gravo o vídeo aqui da peça da minha bebê, eu confecciono peças para o meu ateliê, peças de encomenda, essa peça linda aí que foi essa Arca de Noé. E outras peças também estavam aqui em confecção, mas eu quis aproveitar e gravar para vocês justamente para isso, né? E sempre de madrugada, porque é o tempo que eu tinha para poder fazer essa fofurinha aqui. Aqui ela já está bem sequinha, já está no dia seguinte, depois desse último acabamento que eu fiz. E ela já está bem mais resistente, para você ver como é que ela está bem acabadinha. Os detalhes, dá muito trabalho, mas vale muito a pena, fica muito fofinho. É um formato de pelugem, né? Pra você ver que o bracinho ali tá com um detalhezinho. Lembra que a gente só uniu esse bracinho mais ou menos. Nós vamos dar acabamento nele agora. Fiz essa parte aí da cabeça. A cabeça também tá bem acabada. E agora nós vamos dar continuidade a essa fofurinha. Fazer as partes finais, né? Estamos chegando aí na parte final dela. E aos poucos a nossa linda ovelha está ficando pronta. Já lembra de deixar o seu like aí, curte esse vídeo, compartilha. Me diga aí nos comentários se você já fez alguma ovelha, se você tem alguma outra ideia de pelugem, se você está gostando dessa modelagem, se os meus vídeos estão colaborando para as suas peças. Eu espero que sim. E não deixe de compartilhar e ative as notificações para você receber os próximos vídeos também, tá bom? Tem muita lindeza para poder sair aqui. Eu tenho muita coisa legal para poder compartilhar com vocês. E daqui para frente a minha intenção, né, e o meu objetivo é fazer mais vídeos próprios para o canal, além de mostrar esse que eu já confecciono as minhas peças, fazer vídeos próprios também, próprios para o canal. Então, se você quiser aprender alguma coisa específica, já deixa nos comentários aí, que vai ser uma alegria verificar e aceitar a sua sugestão. E mesmo que esses vídeos aqui que eu faço, tenho feito, né, tem alguns para poder postar para vocês ainda, que eu ainda não editei, eles têm o intuito de te ajudar da mesma maneira. Mesmo que são peças feitas aqui para confecção, mas você pode sempre pegar dicas e aprender muito comigo enquanto eu modelo as minhas fofurinhas. Aqui nós vamos fazer a orelhinha dela. Você viu aí que eu pesei, medi duas iguais, né? Sempre. E agora nós vamos fazer essa orelhinha fofinha para nossa ovelha. Então você vai fazer uma bolinha, depois você vai fazer uma coxinha, achatar a pontinha dela e vir achatando ela por inteiro na mão. Vai ficar assim, um pouquinho achatadinha, mas um achatadinho gordinho. E você vai fazendo os acabamentos do lado com muito carinho e deixar elas o mais parecidas possível. Sempre quando for peças duplas, o ideal é ficar o mais próxima possível. Aqui eu peguei o pincel modelador 104,
E vou fazer um detalhe aqui apenas em cada orelhinha para ela ficar bem fofinha. E você vai ajeitando, achatando aí, fazendo um movimento que você acha que é legal e que vai ficar mais adequado ao seu gosto, ao seu modelo que você está buscando para a sua peça. Aqui eu vou fazer um detalhezinho bem singelo na pontinha da orelha para dar um detalhe mesmo nessa parte, um charminho a mais nessa orelhinha fofa. Aí eu vou fazer nas duas, lembrando sempre de verificar o lado, quando vai ficar para um lado e para o outro, então você tem que fazer o acabamento sempre de um lado e outro mesmo. E aqui eu vou virar essa daqui, que eu já tinha feito de um lado, e agora eu vou manter a outra aqui do outro. E aí nós vamos colocar ela na cabecinha. Aqui eu vou verificar como que eu prefiro. E neste caso aqui, eu não vou colocar o arame. Dependendo da posição que você for colocar as suas orelhinhas, sempre coloque arame. Neste caso aqui eu não vou colocar porque ela vai ficar de lado. E eu quero dar um movimento para ela. Se eu fosse dependendo de colocar em outra posição, eu colocaria. Então aqui eu vou colar ela bem nos ladinhos. E como é uma peça para uso meu, eu não me preocupei em colocar, tá bom? Mas quando você for fazer para o seu cliente, você coloque, faça aí o movimento do arame, que eu teria que ter colocado esse arame envergadinho, e faça e coloque, tá bom? Não deixe de colocar arame não. Aqui eu coloquei porque é para uso meu, mas quando é para o meu cliente eu faço sim. Eu coloco porque é importante. E aqui eu medi na altura dos olhos, para cada orelhinha, para dar e colocar na medida certa. E aqui eu só colei ela de acordo com o movimento que vai ficar em cada um, tá bom? Mas é importante a gente colocar o arame. Aqui eu não coloquei porque eu não vou usar essa peça para decoração de nada além diferente da festa da minha bebê. E depois ela vai ficar aqui na minha estante. Mas quando é para o cliente a gente tem que colocar. Eu colocaria ela provavelmente atravessada no meio da orelhinha, tá bom? Aí aqui eu já alinhei ela de acordo com os olhinhos para ela ficar bem centralizada. E aqui eu vou ir passando o acabamento com a aguinha para umedecer bem ela e ela ficar o mais grudadinha possível de lateral a lateral da nossa ovelha. Aí aqui eu vou apertar bem a pontinha dela, que é onde vai o lacinho por cima para dar o acabamento. Tá bom? Tá ficando muito linda, né, gente? Essa ovelhinha, eu fiquei apaixonada. O tema do batizado dela foi Ovelhinha de Cristo. E por isso que eu fiz essa ovelhinha tão fofinha para poder celebrar esse momento maravilhoso que é o batizado da minha bebê. Por mais que foi feita um pouquinho às pressas por motivos pessoais, mas ficou muito legal. Ficou muito bonitinha a decoração, então ficou uma fofurinha e ela amou. Ela é apaixonada com essa ovelha. Ela brinca com ela aqui direto e ela tá aqui resistindo. Firme e forte, guardadinha aqui de enfeite. E eu cada dia mais apaixonada com ela. Aí aqui agora nós vamos ir para a parte do acabamento no geral e no final aqui da nossa peça. Aqui eu peguei mais um pedacinho de massa e sovei ela e agora eu vou fazer um rolinho bem esticadinho, bem fofinho, pra gente poder dar o acabamento no bracinho da ovelhinha. A mesma massa que a gente fez no corpinho, na cabeça, e aí nós vamos fazer essa tirinha de rolinho alongadinho aqui, rolicinho bem fofinho, pra gente poder colocar aqui. Que eu estou umedecendo apenas com água, não tem necessidade de passar cola, porque a massa tá bem úmida, a não ser que você queira muito, mas se você quiser, passe com cuidado para não danificar aí o detalhe da peça, porque a cola depois que seca fica brilhando nesse caso. Como é um detalhe bem pequeno, eu não vejo necessidade de passar cola, mas se você quiser, você pode passar. E aqui você vai ajeitando com carinho, devagarzinho, com muito, muito cuidado e paciência, apalpando aos pouquinhos para poder unir esse detalhe, dar acabamento para você ver que ela vai ficar igual a pelugem da ovelha, um rolinho, porém esticado. Nós não vamos fazer um caracol, nós vamos apenas esticá-lo ao redor aqui desse bracinho. E aqui eu vou me descendo com água, passando água em todos os cantinhos para poder unir a massa à peça mesmo. Tá ficando muito fofinho, né, gente? Eu fiquei apaixonada com essa ovelha, muito bonitinha. Encantada com cada detalhe
desse projeto, muito lindo, demorou bastante, demandou muito trabalho, mas no final ficou muito fofinho. Aí aqui você vai dando, finalizando, dando acabamento de acordo com o movimento que tá feito aí do caracol de cada lado, tá bom? Esse pincel aqui que eu peguei é um pincel modelador com a ponta mais fininha, justamente para ir unindo aqui cada detalhezinho, cada cantinho, sem danificar a peça. Depois você vai passando o pincel modelador com água para poder unir e dar o acabamento bem lisinho que a gente precisa, tá bom? Vai apertando aí aos pouquinhos, com carinho, para poder dar esse acabamento bem fofo aí na sua peça. Nós vamos fazer isso nos dois bracinhos e deixar secar, porque é simplesmente o acabamento da nossa peça linda, maravilhosa e fofinha que está ficando essa ovelha. Sempre com pincel de água para deixar o mais lisinho possível em cada cantinho de modelagem que a gente fizer. Você pode ver ali no pescocinho como é que ficou fofinho o pescocinho dela, bem lindinho, né? E aqui, o detalhe aqui vai ficar parecendo como se a gente tivesse feito esse caracol até em cima, tá vendo como é que fica o acabamento bem fofo, bem bonitinho? É importante a gente fazer dessa forma. Você pode ver que eu esperei secar, né? Passou uns 2 dias aqui depois desse bracinho já sequinho, que ele já cedeu o que ele tinha que ceder, para depois fazer esse acabamento. E agora nós vamos fazer os arremates necessários aqui. Você pode perceber que ele abriu um pouquinho, tá vendo? O acabamento do lado de lá. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar o acabamento necessário. Porque é isso que é o cuidado com a peça, né? Depois dela já estar seca aqui, a cabecinha, eu vi que cedeu um pouquinho e abriu um pouco ali em cima. Então, eu vou fazer o acabamento também nesse cantinho para ficar bem bonitinho. Aqui eu acelerei bem o vídeo porque nós vamos fazer o acabamento do outro bracinho, que é da mesma maneira que nós fizemos o primeiro, só que eu acelerei para não ficar muito cansativo. E também aqui eu fiz alguns caracóis para dar o acabamento aqui na parte do rostinho dela, da cabecinha, onde foi necessário fazer esse arremate e no pescoço também. E agora nós vamos aqui fazer a pintura do rostinho da nossa ovelhinha fofa, linda e maravilhosa. Eu peguei aqui tinta extra PVA, tinta fosca PVA, para poder fazer a pintura do rostinho, tá bom? Lembrando que aqui no ateliê eu invernizo praticamente todas as minhas peças, raramente uma pecinha ou outra que sai sem invernizar, se for uma peça muito pequena e sem pintura, mas praticamente todas vão invernizadas. Então, além de após usar a tinta e fazer o acabamento, eu invernizei essa peça. E aí eu peguei aqui a tinta na cor, fiz o desenho da sobrancelha primeiro a lápis, com lápis de escrever, para ficar bem bonitinho, porque evita demais erros. E a gente já define como que a gente quer, basicamente, esse esboço. E aí eu fiz aqui agora a pintura. Peguei um pincel filete bem mais fino, esse da pontinha mais fina, e fiz o detalhe da sobrancelha, né? Eu quis fazer esse detalhe desse formato para ela ficar com esse rostinho meiguinho mesmo, gente. Eu fiquei apaixonada. Muito lindinha, né? E no caso aqui da nossa ovelha, é uma ovelhinha bebê. Então, por isso que eu fiz este rostinho mais fofinho. E os cílios também, como ela é uma ovelhinha mocinha, eu fiz os cílios dela também, só dois, bem delicadinho, bem bebezinho. E bebezinho geralmente tem os cílios menorzinhos, né? E vai crescendo ao longo do tempo. E com a nossa ovelhinha é a mesma ideia. Olha só como é que ela tá ficando linda, maravilhosa. Muito fofinha, né? Tem que ter paciência, com carinho. Por fim, a gente acaba conseguindo fazer o que a gente quer, né? Alcançando o resultado que a gente busca com as peças. No decorrer do tempo dá trabalho, mas vale muito a pena quando a gente vê o resultado final. Eu demorei em média, fora a gravação, né? Muitas partes aqui eu acelerei, algumas partes não saiu do vídeo. Em média, assim, basicamente contando no total, umas 8 horas para poder fazer essa peça. Uma média no geral mesmo, não contei no cronômetro certinho, mas em média da gravação do vídeo e das partes que eu perdi,
que não foi possível gravar devido à demanda, mas a média que eu gastei para fazer essa aqui, que foi a primeira, com esse detalhe, com esses arremates e esse formato de pelugem, foi 8 horas. Eu com a minha modelagem. Não são 8 horas seguidas, porque a gente não consegue fazer de uma vez, né? Mas contando o tempo investido, foi basicamente isso. Aí você vai analisar o que compensa para você fazer, para questão de venda, né? De custo e manuseio. Essa aqui, por exemplo, é uma peça que demanda muito tempo, eu fiz para uso meu, mas outros modelinhos para fora, ou você cobra de acordo com o tempo realmente da sua mão de obra, ou então você faz modelagens fofas, lindas, bem feitas, mas que sejam mais simples, tá bom? Aqui eu coloquei um fundo de luzinha, né? Um pingo de luz no olhinho, mas eu não gostei, preferi deixar só pretinho mesmo e acabei tirando. Fiz um fundinho branco, mas não ficou legal, eu decidi tirar e é isso. Olha só como é que ela tá ficando fofinha. Você vê que ela fica sentadinha, sozinha. E aqui eu acelerei bem o vídeo porque agora eu vou fazer mais rolinhos para poder colocar aí na frente da cabecinha da ovelhinha, porque eu tinha feito aquela parte inicial para ver como é que ficaria o rostinho. E agora eu vou dar acabamento. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque eu quis deixar essa cabecinha um pouco mais cheia, porque achei que a testinha estava muito abertinha ainda, né? Então eu queria fazer primeiro a sobrancelha, por causa de colocar na frente do olhinho, para não atrapalhar. E aí eu decidi colocando aos pouquinhos, fui preenchendo aqui todos esses detalhes. E a parte boa aqui desse vídeo é que vai dar para você ver como que eu fiz o acabamento do restante do corpinho, que eu falei com vocês que eu perdi o vídeo, aqui deu para pegar. O que acontece? Quando eu fui colocando a parte aí dos caracóis, eu fui fazendo isso daqui, umedecendo cada cantinho dele e passando o pincel, tá vendo? Em cada cantinho e apertando, colocando, dando acabamento onde era necessário, onde tinha buraquinhos. Então, foi isso daqui que eu fiz nessa parte toda dela, toda essa cobertura, que o vídeo acabou não pegando, né? Acabei gravando, depois eu percebi que não tinha gravado. E aí, onde cortou, que eu falei com vocês que depois eu precisei fazer alguns arremates finais, mas de qualquer modo, é isso daqui que eu fiz nela toda, tá bom? Eu coloquei os caracóis em cada detalhe e depois eu vim apertando e passando água com o pincel umedecido e fui fazendo os acabamentos aí com pequenos pedacinhos de massa, tá bom? E é assim que depois que ele seca, ela fica com esse acabamento todo maravilhoso aí no fundinho. E aqui também, eu vou fazer agora o acabamento da orelha da nossa ovelhinha. Além de fazer esses arremates aqui todos nessa parte, aonde cedeu mais um pouquinho, agora eu fiz o acabamento na orelhinha aqui da mesma forma que eu fiz no bracinho. Pega um rolinho, coloca em volta e vai umedecendo ele, ligando ele em cada parte aqui em volta da orelhinha da ovelha, tá bom? Sempre umedecendo com o pincel de água, com muito carinho, passando o pincel modelador onde é necessário e fazendo esses ajustes finais. Ela ficou muito fofinha, né, gente? Essa parte de baixo, como eu falei com vocês, ela vai colada no bolo, então não precisou fazer nada aqui nesse finalzinho. Depois eu fiz os lacinhos, coloquei, essa parte acabei não gravando, que eu fiz aqui às pressas, no dia mesmo do batizado, foi bem corridão. Aí eu fiz o lacinho ali e coloquei em cada orelhinha e também coloquei a plaquinha com o nome dela. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de como ficou no batizado, acabou que não deu para me tirar muitas fotos dela no batizado sozinha, mas dá para vocês verem mais ou menos como ficou. E aqui eu tinha colado, como eu falei com vocês, o canudinho e aqui em cima vai a plaquinha com o nome dela, que eu fiz de EVA mesmo. E depois eu tô mostrando aqui que eu tinha feito, depois que ficaria faltando somente o laço. E a nossa ovelhinha linda, maravilhosa e fofurenta ficou desse jeito aqui na mesa lá no batizado da minha bebê. Ficou muito fofinho, uma decoração bem singela, bem linda. E depois eu tirei uma foto dela assim, que eu tirei a plaquinha do nome e coloquei essa borboleta, porque eu deixei a plaquinha somente pro bolo mesmo, mas como minha bebê pega ela direto para poder brincar aqui, eu tirei o canudinho para não machucar. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite cada detalhe dessa fofurice e aplique aí as dicas nas suas peças de biscuit. Beijo, beijo.
Então, fofura, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido aí muito proveitoso pra você. Já lembra de deixar o seu like, curtir aí esse vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa muito de aprender essa técnica, essa peça fofurenta, para que ela possa investir no negócio dela e que seja você também, de forma que o YouTube entenda que esse vídeo é muito legal e ele possa divulgar para outras pessoas. Então bora lá, já coloca esse dedinho aí no like e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!